Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sexta-feira pela manhã, Jesus, o vencedor e sumo sacerdote. Nessa parte de terça-feira a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes no livro de Hebreus. Olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 16, descreve Jesus como o defensor dos frágeis seres humanos. Essa descrição nos remete à batalha entre Davi e Golias. Davi salvou o seu povo da eventual derrota diante do gigante, atuando como campeão de Israel, representando o povo. E a gente, analisando todo esse contexto, como cristãos, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos contra Satanás. Mas Deus é nosso campeão. Ele vai para batalhar à nossa frente. Somos parte de seu exército e por isso que temos que usar suas armaduras. Lá em Efésios capítulo 6 fala justamente sobre essas armaduras, se revestir da armadura de Deus. E a gente precisamos aprender que existem batalhas em nossas vidas que parecem ser difíceis, mas em todas as batalhas da nossa vida devemos colocar Jesus como sendo o nosso grande vencedor, pois ele venceu todas as batalhas, então ele é capaz de nos ensinar como devemos também vencer. A gente vemos também que Jesus é apresentado aqui em Hebreus como sendo o sumo sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifício em favor de seres humanos, pois somente ele sabia como ofertar nossas dádivas a fim de que fosse aceita por Deus e fornecessem purificação e perdão. No Velho Testamento existia um santuário, até então no Novo Testamento também, esse santuário existia alguns rituais, e tinha uns rituais especificamente que era somente o sumo sacerdote, o sacerdote que oferecia. Agora, os sacerdotes também ensinavam a lei do Senhor ao povo. Eles eram especialistas dos mandamentos de Deus e responsáveis por explicá-los e aplicá-los. Por fim, os sacerdotes tinham a responsabilidade de abençoar o povo em nome de Jesus, em nome de Deus. Por meio deles, Deus mediava sua boa vontade e seu propósito benéfico para o povo. Então Deus queria dar as instruções para o povo, tinha os profetas, mas ali com o processo do santuário, era através dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes que eram feito todo esse trabalho ali em prol do ser humano. Agora tem uma coisa interessante, a gente vemos que o sacerdote, ele ensinava o povo, ele era conhecedor da lei de Deus, e ele ensinava ao povo a lei de Deus e também praticava essa lei. A gente vemos também que as características de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu não vim para abolir, para acabar com a lei, eu vim para cumprir. Então o objetivo de Jesus era ensinar, colocar na mente e no coração, porque lá em Isaías capítulo 31, que fala da nova aliança, o que Jesus veio para nos mostrar é que ele precisaria colocar na nossa mente e no nosso coração a lei de Deus para não pecar contra o nosso Deus. Tem uma coisa também interessante que a gente vemos. No entanto, em 2 Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, lemos algo diferente. Nós que cremos que em Jesus somos chamados de sacerdotes real. Essa função implica privilégios indescritíveis. Os sacerdotes podiam se aproximar de Deus pessoalmente no santuário. Uma coisa bem interessante a gente notamos aqui. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles podiam se aproximar de Deus ali no santuário. Só eles quem podiam, porque até então eles estavam no momento de purificação ali. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Deus fala que nós somos sacerdotes, uma nação santa, sacerdócio de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eles nos chamam de sacerdotes. Eles nos dão o privilégio. Olha, hoje podemos nos aproximar dele por meio da oração, com ousadia e confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16 e capítulo 10, versículo 19 a 23. Também existem responsabilidades importantes. Devemos cooperar com Deus em sua obra de salvar o mundo. Além disso, ele deseja que ofereçamos um sacrifício de louvor e boas obras que o agradam. Então é isso que a gente aprendemos nessa parte de sexta-feira. Jesus é o nosso grande vencedor e ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje ele está ministrando no santuário celestial, intercedendo por mim e por você, e ele nos dá uma responsabilidade. Ele nos torna também sacerdotes. Nós podemos se aproximar do Senhor com orações e também podemos oferecer sacrifícios de louvor, louvar esse Deus grandioso. Então é uma responsabilidade tremenda. Ainda mais, ele nos deu a responsabilidade de levar uma mensagem de salvação a muitos corações. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse momento.
Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.